Bom dia, gente. Vamos dar início a mais uma mini oficina de atividades complementares. Eu acredito que tem bastante pessoas presentes e ao pouco o restante vai entrando também. Agora eu vou passar a palavra para a Aline, que ela é a nossa coordenadora de estágio, que irá conduzir a oficina daqui para frente. No final, abriremos um momento de perguntas, então podem ir anotando suas dúvidas ou enviando aqui no chat. No final, a gente vai ler tudo. Não precisa ter vergonha, porque estamos justamente para tirar dúvidas, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, pessoal, né? Queria agradecer o PET por ter ajudado aí na organização dessa mini oficina, dar as boas-vindas aí para todo mundo que entrou, né, nesse sábado, para aprender e conversar um pouquinho mais sobre as atividades complementares. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, de vários assuntos relacionados às atividades complementares. Ao final, né, a gente pode falar de dúvidas, mas se por acaso tiver alguma dúvida relacionada a algum assunto que eu estiver falando, também eu acho que a gente pode adotar essa dinâmica de vocês anotarem aqui no chat, e aí, à medida que eu for conseguindo, eu vou sanando as dúvidas, tá bom? Bom, podem passar, por gentileza. Então, só um pouquinho, né, a gente vai falar um pouquinho aqui de quem pode solicitar as horas complementares, qual é o melhor momento. Vamos falar um pouquinho de regras gerais aí, né, de como solicitar, as atividades e os grupos que podem ser contempladas, como acontece o processo de solicitação, é uma dúvida de muita gente, né, o que eu faço, como é que eu começo, tá? Como é que eu comprovo essas atividades, que tipo de documento é aceito, que tipo de documento não é aceito. Vamos falar um pouquinho de prazos de atendimento e, por fim, eu vou dar algumas sugestões de atividades que, de repente, algumas pessoas estão perdidas, né? O que mais que eu posso fazer, além de curso, tá? Então, eu vou passar por esses pontos. Vamos passar. Podem passar, por favor. O pessoal do PET, pode passar para o próximo slide, por favor. Vamos lá. Perfeito. Bom, então, a gente pode começar falando, eu acho que pulou alguns aí, pode voltar, acho que no slide 4. Obrigada. Bom, então a minha ideia hoje é falar um pouquinho quebrar um pouquinho, né, a ideia de atividades complementares, como aquela coisa chata, aquela coisa obrigatória que tem que fazer. Eu penso que a gente pode pensar nas atividades complementares como algo que vai gerar valor para a formação de vocês, né? Pode ser uma coisa prazerosa. Ai, poxa, Aline, mas são 240 horas para o matutino, 180 horas para o noturno, é muita coisa. Vocês vão ver que não é, né? Provavelmente muitas das atividades que vocês já fazem no dia a dia de vocês já contemplam todas as horas que vocês precisam, né? E eu vejo como um diferencial. Pensem comigo. Todos vocês têm que cumprir um currículo específico do curso de administração. As mesmas disciplinas, as mesmas horas. As atividades complementares dão uma oportunidade de vocês customizarem esse currículo de vocês, acrescentarem cursos que é de interesse de vocês, atividades que são de interesse de vocês, né? Não sei, de repente, uma pessoa que adora finanças, por que não usar as atividades complementares como uma forma de já direcionar o currículo de vocês para finanças, né? Nossa, adoro finanças, vou lá, faço um curso, né, da XP, por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai falar que tem muitas plataformas que têm cursos gratuitos, vou ver um congresso, né, de um sistema bancário, então já posso, através dessa oportunidade das horas complementares, já ir direcionando o meu curso, o meu currículo para uma área que eu gosto, né, ou tenho interesse em explorar novas áreas, gosto, sei lá, de direito,
ou eu me interesso muito por direitos humanos, por exemplo, vai lá no direito, faz uma disciplina de direitos humanos. Isso conta como atividades complementares, isso traz uma nova roupagem aí para sua formação, né? Poxa, adoro fotografia, por que não ir lá e fazer uma disciplina de fotografia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, mas tem muitas possibilidades, né, de atividades complementares que, às vezes, né, as pessoas ficam limitadas, é congresso e curso e estágio. Mas tem um monte de coisa que a gente pode fazer, tá? Pode passar, por favor. E aí, assim, falando um pouquinho, né, do conceito de atividades complementares, isso não é uma regra nossa do curso de administração ou da UFES, isso é uma legislação nacional, né, então, do MEC. Então, atividades complementares são componentes curriculares que vão complementar aí a formação de vocês, né, são atividades que vão auxiliar, para além da sala de aula, o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências para a formação de vocês enquanto administradores, né, então, muitas atividades que vocês executam fora da sala de aula, que vão complementar, né, ou que vão auxiliar no desenvolvimento de competências aí tão necessárias para a administração, tá? Então, só aqui uma definição mais formal, e a gente está falando também de experiências, relações com o mundo do trabalho. Então, a gente está falando de atividades profissionais, de forma geral, trabalho formal, a gente está falando de estágio, a gente está falando de trabalho voluntário, ações de extensão junto à comunidade. Então, várias atividades aqui que a gente pode usar, né, como atividades complementares. Pode seguir, por favor. Então, né, como eu comentei, eu vejo as atividades complementares como uma grande oportunidade, né, que vocês podem usar de complementar aí a formação de vocês, trazer o olhar de cada um, contemplando a diversidade de cada um, o gosto de cada um, e valorizando a individualidade de cada um, né? E, às vezes, aproveitar a experiência que vocês já têm. Poxa, eu já faço aula de inglês, né? Faço aula de alemão, conta como atividades complementares. Poxa, eu faço um trabalho lá na minha igreja, né, há anos. Isso conta como atividades complementares. Então, a gente também vai valorizar a experiência que cada um traz, né, da sua experiência, da sua vida, das suas preferências, para alavancar essa formação de vocês, tá? Pode seguir. E, então, agora a gente vai entrar, né, nas regras específicas, né? A gente tem documentos institucionais que formalizam, né, a validação dessas horas, né, sempre quando vocês entram em contato com a coordenação, o primeiro contato é para partilhar esses documentos, né, esses requerimentos, e a forma que a gente vai orientar, né, e formalizar essas horas de vocês, tá? Então, aqui, nessa apresentação, a gente vai falar disso de uma forma mais resumida, mas quando vocês entram em contato com a coordenação, vocês têm acesso a esses documentos mais específicos, tá? Pode seguir, por favor. Então, quem pode solicitar, né? Eu já posso, Aline? Vamos lá. Primeiro, eu já tenho que ter realizado as atividades, né? Ou, pelo menos, estar em vias de finalizar. Que mais? Eu já tenho que ter integralizado 2.070 horas de carga horária total do currículo do curso. Aonde eu vejo isso? No histórico de vocês, tem o número de horas já integralizadas, ou seja, já cursadas. Então, o requerimento, o regulamento fala que a gente precisa ter integralizado 2.070 horas. Se eu integralizei, beleza, eu já posso. E, além disso, eu tenho que ter concluído o 5º período. Então, se eu sou lá, 3º período, 4º período, o que eu posso fazer enquanto isso? Vou guardando meus certificados, né? Vou ali alimentando as minhas horas, mas a formalização dessas horas eu só vou pedir depois que eu finalizar o meu 5º período, tá? Então, já ter realizado as atividades, já ter integralizado no mínimo 2.070 horas do curso e concluído o 5º período. Seguir, por favor. Quando que eu solicito, Aline? Em que momento, né? Então, pode seguir.
Idealmente, em um único momento. Por quê? Porque a análise das horas é uma análise que ela é conjunta. A gente vai falar das regras daqui a pouco. Vocês vão ver que a gente precisa ter atividades diversas, atividades de diferentes grupos de atividades. Então, idealmente, né, o melhor é fazer de uma vez só. Primeiro, porque aí você dá, né, a oportunidade de a coordenação fazer uma análise geral das suas horas, né, em uma única vez. Não tem retrabalho, porque a cada vez que você pede, você tem que fazer todo o processo de novo. Então, assim, espera um momento, cumprir todas as horas, aí sim eu vou pedir essa formalização, né? Então, idealmente, em um único momento, quando cumprir todas as exigências, e aí, se necessário, o que é esse se necessário? Tem alguns alunos que, por situações excepcionais, precisam integralizar mais horas. Exemplo, pessoas já finalistas que precisam, sei lá, por algum momento, por algum motivo, estenderam demais o curso, tem alguma necessidade de integralizar as horas mais rápido. Então, dado esse caso, né, e aí é uma coisa para ser analisada e autorizada, aí, se necessário, a validação pode acontecer em 2 momentos, né? Mas, mesmo assim, não é a validação de uma atividade, né? É um conjunto de atividades que vão ser validadas ao mesmo tempo, tá? Então, só se necessário, acontecem esses 2 momentos, mas, idealmente, em um único momento, para a gente já ter a visão toda, para não ter retrabalho de vocês e não ter retrabalho para a coordenação também, tá? Vocês vão ver que o processo, ele é bem moroso, né? Tem muitas etapas, então, quanto mais a gente otimizar esse processo, melhor, tá? Pode seguir. E agora, quais são as regras gerais? Bom, hoje em dia, a gente ainda tem, né, vocês, ingressantes, né, até esse momento, ainda estão dentro de 2 PPCs diferentes. A gente tem um programa curricular para o matutino e um para o noturno, tá? São regras diferentes, mas o curso está caminhando para ter um PPC único, ou seja, né, a partir dos entrantes, eu acredito que 2027 ou 28, a gente já vai ter uma regra só, tá? Mas, por enquanto, é o que está vigente, tá? Então, a gente tem regras diferentes para o matutino e para o noturno. Então, para o matutino, a exigência são de 240 horas, né? Para o noturno, 180. Tá? Ah, por que, Aline? Gente, os cursos têm histórias diferentes, né, e têm exigências diferentes e currículos diferentes, né, então, infelizmente, é o que está posto hoje, tá? Grupos de atividades. A gente vai ver, tem 5 grupos de atividades. Então, no mínimo, a gente precisa de atividades em 3. Poxa, Aline, mas eu tenho tantas horas só de estágio, por que eu não posso validar só o meu estágio? Porque lá na legislação do MEC nacional, fala que você precisa de um conjunto de atividades. Então, você precisa ter uma diversidade de atividades que vão desenvolver competências diferentes. Então, a gente não pode ter só um tipo de atividade, tá? Então, por isso, o regulamento fala que a gente precisa de atividades em pelo menos 3 desses grupos, para ter certeza que a gente vai ter essa diversidade aí de competências sendo desenvolvidas, tá? E aí, além do grupo de atividade, a gente tem também um limite por atividade. Então, cada atividade que eu faço, no matutino, eu posso validar no máximo 60 horas, e no noturno, eu posso validar no máximo 30 horas. O que eu quero dizer com isso? Você fez um curso lá de inglês, você tem 1.200 horas de inglês. Se você é do noturno, independente se você tem 1.200, 4.000, 10.000 horas, você vai poder validar no máximo 30 horas. Se você é do matutino, você vai poder validar no máximo 60 horas. De novo, o regulamento define esse limite porque tem atividades que têm muitas horas e aí as pessoas poderiam validar tudo em uma atividade só. E não é essa a intenção, né, das atividades complementares, é ter essa gama de atividades para ter competências diferentes sendo desenvolvidas, tá? Tem mais uma regra. Tem um limite por grupo. De novo, a gente vai falar de cada grupo, mas em cada grupo de atividades, eu tenho um limite de 130 horas para o matutino e 100 para o noturno. Vou dar um exemplo. Tem um grupo que tem
que é o grupo 1, que tem várias possibilidades de cursos. Então, vamos supor lá que eu fiz um curso de comunicação empresarial. O meu curso teve 80 horas. Ou seja, naquele curso específico, eu vou conseguir validar somente 60 no matutino e 30 no noturno. Beleza, curso. Aí eu fiz um outro curso, né, de um outro tema. Eu vou lá e valido mais um pouco. No grupo de cursos, o máximo que eu posso validar são 130 horas de cursos no matutino e 100 no noturno. Eu não posso validar mais do que isso, tá? Então, eu tenho um limite por atividade, cada atividade que eu executo, e um limite por grupo de atividade, tá? E uma informação importante aqui é que as atividades que vocês forem validar, elas só têm possibilidade de ser validadas como atividades complementares a partir da data de ingresso no curso. O que eu quero dizer? Por exemplo, lá no grupo 5, é o grupo de outras atividades previamente autorizadas, que são basicamente atividades profissionais. Vamos supor lá que mesmo antes de ingressar na UFES, você já trabalhava, né, teve lá uma experiência profissional. Você não consegue validar essas horas. Por quê? O regulamento define que as horas só podem ser validadas a partir do momento onde você tem vínculo com a UFES. Então, a partir do dia X, minha matrícula está validada, né? Eu estou formalmente matriculada e cursando o curso, aí sim eu posso considerar horas. Antes disso, não, tá? Pode passar. Obrigada. Bom, agora vamos entrar nos grupos de... Por enquanto, tudo bem, gente? Tá tudo claro? Bom, maravilha. Agora, a gente tem os grupos de atividades, tá? Que são aqueles 5, que aí no máximo, no mínimo, a gente precisa de atividades em 3, tá? E aí, em cada grupo de atividades desse, a gente vai ter algumas possibilidades de atividades. Então, a gente vai passar por cada um deles. A gente tem grupo 1, que basicamente a gente está falando de atividades de ensino. No grupo 2, a gente está falando de atividades de pesquisa, produção científica de uma forma geral. O grupo 3, a gente está falando ali de atividades de extensão. No 4, atividades socioculturais, artísticas e esportivas. E no 5, eu não gosto, né, dessa classificação, outras atividades previamente autorizadas, né? O que isso quer dizer? A gente está mudando isso no novo PPC, mas, na verdade, são atividades profissionais, tá? Se a gente quiser falar, assim, de uma forma mais geral. Pode passar. Agora, nós vamos falar dos grupos individuais. No grupo 1, a gente tem algumas possibilidades de atividades de ensino, tá? Poxa, eu sou monitor lá de finanças. Conta, tá? Você precisa de uma declaração para validar isso. Tutorias, né? Mas o que eu mais recebo para validar são cursos realizados em outras áreas afins, que no geral, assim, a maioria dos cursos que vocês, como alunos de administração, trazem, geralmente a gente valida, tá? A menos que seja um curso, assim, muito fora, né? Então, por exemplo, eu já tive uma situação de uma aluna ter feito um curso de elaboração de cupcake. E aí, assim, né, muito legal, bacana, mas eu precisei entender melhor por que você fez esse curso e você quer validar isso como atividades complementares. E aí ela explicou, ela, olha, esse curso está vinculado a uma atividade minha empresarial que eu quero desenvolver. Aí sim, né, se tem alguma coisa relacionada a isso, que vai criar uma nova competência voltada para a gestão, legal. Mas assim, no geral, a maioria dos cursos que chegam para a gente consegue validar, tá? Então, vários cursos aqui são validados nesse grupo. Outra coisa que chega muito são disciplinas eletivas, né? Então, o que são disciplinas eletivas? Vocês têm as disciplinas obrigatórias no curso, vocês têm as optativas, que é dentro de um leque, vocês vão lá e escolhem, né? E tem as eletivas, que são geralmente disciplinas de outros cursos da UFES, né? Então, é o que eu comentei. Poxa, tem uma disciplina de fotografia lá no departamento de artes. Por que não fazer se eu tenho interesse, né? Aí tem uma disciplina de, sei lá, capoeira, lá no departamento de esportes. Por que não fazer, né?
eu tenho uma disciplina, né, de direitos humanos, como eu comentei. Por que não fazer? Ai, adoro matemática, adoro estatística. Tem lá estatística avançada. Por que não fazer? Né? Então, essa disciplina eletiva, para além de complementar a sua formação, de você trazer a sua especificidade ali para o curso, para o seu currículo, ainda você aproveita essas horas como atividades complementares, tá? Pode seguir. Atividades 2, né? O grupo 2 são atividades voltadas à pesquisa e produção científica, tá? Então, várias atividades relacionadas aí. Se eu já fiz uma iniciação científica, se eu fui ou bolsista formal ou voluntário em algum projeto, se eu participo de grupos de pesquisa, se eu fiz participação em congressos, seminários apresentando, ou participando de algum congresso, tá? Oficinas, palestras, inclusive essa oficina pode ser validada aqui como grupo 2, tá? Então, acredito que o pessoal do PET depois vai dar um certificado para vocês, vocês podem usar essas horas nesse grupo 2, tá? Então, congressos, seminários, palestras, tudo entra aqui. A semana da administração, por exemplo, né, as palestras que vocês ouvem estão aqui. Qualquer congresso que aconteça na UFES ou fora dele, aqui, tá? Outro, além de pesquisa, iniciação científica e congressos, palestras, enfim, semana da administração que eu recebo muito nesse grupo, é assistência de defesa de monografia, de TCCs. Algumas pessoas não sabem, mas toda vez que você assiste um TCC, apresentação de um colega, primeiro, né, você está aprendendo sobre um tema diferente. Segundo, você já está vendo ali como é que é a defesa de um TCC, porque vocês vão passar por isso. Terceiro, você está dando uma força para o colega. O quarto, vocês podem pedir uma declaração para o professor, e isso conta como atividades complementares. Então, assim, só tem vantagem assistir TCC, né? E eu sei que as coordenações geralmente divulgam, né, a lista de quais os TCCs estão sendo apresentados, em que momento. Então, assim, eu sugiro muito que vocês aproveitem essas oportunidades para aprender, para prestigiar os colegas e também, no final das contas, ainda vão ter horas complementares, tá? Um detalhe aqui, só nesse grupo 2, que às vezes, assim, vem muita planilha, assim, para mim, é que, por exemplo, semana da administração, geralmente tem algumas palestras. E aí vem, assim, uma palestra em cada linha, né? Então, palestra, não sei o quê, semana da administração, palestra tal, palestra tal, palestra tal. A ideia é vocês consolidarem essa atividade, né? Às vezes tem uma palestra de hora picada. Então, a ideia é, chamo tudo de semana da administração 2025, por exemplo. E aí eu consolido isso tudo numa linha só da tabela e faço a somatória das horas. Pronto, uma atividade, participação na semana acadêmica. Pronto. Na hora de entregar os certificados, você vai ter que ter ali, né? Porque geralmente você tem um certificado por palestra. Aí você entrega tudo. Mas na planilha, uma linha só, tá? Atividades relacionadas ao mesmo evento, consolidem, tá? Deixa tudo numa linha só e façam a somatória, para vocês aproveitarem as horas picadas também. Às vezes tem meia hora aqui, meia hora ali, faz o somatório. Tudo bem? Grupo 3, pode passar, por gentileza. No grupo 3, né, aí são atividades de extensão de uma forma geral, né, o que eu recebo muito visita técnica, né, às vezes vinculada a alguma disciplina, vocês fazem uma visita técnica, e aí esse certificado conta como horas complementares nesse grupo. Recebo muito participação em projetos sociais, né, gente que trabalha, por exemplo, que faz um trabalho voluntário lá na, sei lá, na paróquia, né, eu faço parte lá da catequese da minha igreja, né, ou do meu centro, tá tudo certo, tá? A gente só precisa de uma declaração de um responsável ali da instituição, por exemplo, validando, né, ou atestando essas horas, tá? Comissão organizadora, né, de campanhas de solidariedade, por exemplo, durante a Covid, muitos colegas de vocês participaram de eventos, né, de comissão organizadora de ações de uma forma geral, isso vale, tá? Quando tem algum desastre natural também, que as pessoas se mobilizam, desde que você tenha uma declaração de uma instituição quando você fez aquele trabalho,
vale, tá? Intercâmbio, mas eu recebo muito aqui nesse grupo, visita técnica, participação, né, de trabalho voluntário, participação em empresa júnior, ou PET, ou, enfim, né, essas atividades extra, né, do curso, e participação em cursos de extensão universitária. Aqui é válido ter uma observação, porque tem duas formas de eu validar cursos, né? Um é o grupo 1, que a gente viu, que é curso realizado em áreas afins, que aí vale qualquer curso feito em qualquer lugar, né, no geral. Aqui, quando a gente está falando de atividades de extensão, esse certificado tem que ter sido assinado ou organizado por uma instituição de extensão. Então, vamos supor que vocês fizeram um curso que foi organizado pela PROEX. Aqui na universidade, qual que é o órgão de extensão? Pró-reitoria de extensão, a PROEX. Então, vamos supor que esse curso que vocês fizeram foi assinado, né, foi organizado pela PROEX. Vocês não vão validar esse curso como grupo 1, vocês vão validar como grupo 3, que está vinculado a uma atividade de extensão, tá? Então, só essa observação, dependendo do certificado, quem assinou aquele certificado, quem está testando aquela atividade, vocês vão analisar e colocar ou no grupo 1 ou no grupo 3. Beleza? Pode seguir, por gentileza. Grupo 4, atividades socioculturais, artísticas e esportivas, né? Então, por exemplo, se você é representante estudantil, se você apadrinhamento de calouros, né? Que eu sei que é uma iniciativa também que tem, se você for representante de turma, se você foi da empresa júnior, né? Enfim, empresa júnior não, empresa júnior é no grupo 3, perdão. Se você se você é da atlética, né, tem alunos que se envolvem, né, na questão dos esportes, se você, né, é diretor da atlética, enfim, de alguma questão estudantil, associação estudantil, cultural ou esportiva, também é aqui nesse grupo 4, tá? Pode seguir. E, por fim, o grupo 5, né, que a gente tem outras atividades previamente autorizadas, como eu comentei com vocês, são experiências profissionais, tá? Então, aqui a gente está falando de trabalho formal, né, contrato ou por CLT, enfim, algo mais formalizado, onde vocês são empregados por alguma empresa, alguma organização, tá? Estágio não obrigatório. O que é estágio não obrigatório? Né? Então, é meio estranho também. Mas o não obrigatório é aquele quando você está cursando fora da disciplina de estágio. Então, vamos lá. Ambos os cursos, matutino e noturno, vocês têm a disciplina de estágio 1 e estágio 2, tá? Então, se eu estou fazendo estágio concomitantemente à minha matrícula nessas duas disciplinas, eu não posso validar como atividades complementares. Porque o regulamento entende que aquele estágio está vinculado à sua disciplina. Então, é como se você estivesse duplicando. Então, quando vocês forem colocar lá atividades complementares, estágio não obrigatório, primeira checagem é as datas desse estágio, elas coincidem com a data onde eu estava matriculada, com os semestres onde eu estava matriculado na disciplina de estágio 1 e 2, se sim, eu não posso validar como estágio não obrigatório. Se não, beleza, eu posso validar como estágio não obrigatório, tá? Além disso, empreendedorismo, a gente tem muitos alunos, né, que já têm suas próprias empresas, que têm um MEI, né? Então, isso também, né, olha quantas competências vocês desenvolvem ao abrir um novo negócio, o próprio negócio, né? Então, isso também conta como grupo 5 aqui, nessas atividades profissionais. Ou se eu sou se eu participo como sócio, né, se eu sou sócio de alguma empresa, também. Aí você vai precisar mostrar o estatuto social da empresa, com você como sócio, enfim, a gente vai falar um pouquinho dos documentos, né, que a gente precisa para validar, de uma forma geral, as atividades, mas, enfim, todas essas possibilidades aqui no grupo 5, tá?
Pode passar. Até o momento, tudo bem, gente? Tá claro, tá rápido, estão conseguindo acompanhar, tudo tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, vocês sinalizam, né? Ou abram o microfone ou sinalizam no chat, por gentileza. Pode seguir, por gentileza. Agora, como? Né? Como que é o processo, Aline? Tá, entendi as regras, entendi o que conta, o que não conta. Como que eu faço, né, agora? Então, vamos lá. O processo de validação das horas, ele é um processo que vai depender da interação de 3 partes principais, né? Vocês, a coordenação de atividades complementares, hoje eu estou coordenadora, mas não necessariamente vai ser a Aline sempre, né? E a SUC, tá? E depois a Prograde, que valida essas horas e permite, né, que isso esteja no histórico de vocês, que no final das contas a gente quer que isso conte lá como integralizado no histórico de vocês, tá? Mas, no geral, a gente tem esses 3 atores aqui principais nesse processo. Pode seguir, por favor. E aí, eu trouxe esse fluxograma para explicar para vocês como é o processo. Porque, às vezes, né, as pessoas acham que, assim, ó, mandei tudo para a coordenação, tá tudo ok. Ou, eu pedi lá no meu portal do aluno, não, beleza, agora é só esperar a validação. Ou, é só mandar e-mail para a SUC. Não, tá? Tem várias etapas. E a gente precisa respeitar cada etapa dessa, porque senão a gente faz o processo errado e aí tem que começar de novo. Ou lá na frente, sua hora não vai ser validada, seu processo vai voltar, tá? Então, quanto mais a gente tiver esse processo redondinho no início, o restante flui, tá? Então, vou explicar para vocês o passo a passo. Primeira coisa, né, aqui, ó, azulzinho aqui é função de vocês, o verdinho da coordenação, no caso eu, nesse período, e o rosinha ali, né, o begezinho ali é da SUC, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, função de vocês, realizar as atividades. Eu tenho que ter consciência do que tipo de atividades, né, eu posso validar, eu preciso realizar essas atividades e ali, né, guardando os meus certificados. Em algum momento eu vou precisar validar, então eu já vou criar uma pastinha ali. Quem não tem, hoje, cria uma pastinha ali de atividades complementares e já vai colocando lá seus certificados. Beleza. Vocês vão organizar esses comprovantes, né? E aí o primeiro ponto, né, ali no 3, vocês vão fazer o contato com a coordenação. Esse contato é feito por e-mail. Eu queria muito que tivesse um sistema único para a gente fazer tudo via sistema, mas não tem. Depois vocês vão ver que a gente trabalha com 2, 3 sistemas em paralelo, tá? Mas a função de vocês é entrar em contato por e-mail para a coordenação. E lá atrás, na apresentação, vão ter os e-mails. A gente está com problema com os e-mails, a gente não entendeu ainda por quê, porque é um grupo de e-mails, né, do Google, e eu estou cadastrada, alguns e-mails chegam, alguns e-mails não chegam, tá? Então, vocês vão ver que tem um e-mail para o matutino e um e-mail para o noturno, tá? Então, a gente está tendo muito problema de que alguns e-mails não chegam. E aí, qual é a orientação? Enviem também para o meu pessoal, aline.fernandes@ufes.br, porque se eu não receber pelo e-mail da coordenação, eu vou receber pelo e-mail meu pessoal da UFES, tá? Então, eu peço desculpas se alguém está nesse caso, nossa, a coordenação não responde. Não tem nada pendente para mim hoje. E aí, às vezes, né, alguém está reclamando com coordenação de curso, não, a coordenação não está respondendo, quem que é coordenação de atividades complementares? Mas a gente está com esse problema. Teve uma troca, né, de coordenações, o professor Cláudio, que era coordenador, passou para mim, e nesse trâmite, a gente não entendeu por que eu não estou recebendo, tá? E eu não tenho histórico passado. Então, eu mandei um e-mail para o professor Cláudio lá em 2025/2. Eu não vou ter acesso. Vai ter que mandar de novo para a gente reiniciar, porque eu não tenho acesso a essa caixa passada, porque a caixa passada ficou lá na caixa do professor Cláudio, tá? Infelizmente, a gente tem essa limitação. E está tendo ainda essa questão de alguns e-mails chegam, outros não. Então, assim, eu peço desculpas e peço que, se é o seu caso, envie um e-mail para mim diretamente, tá bom?
Bom, e aí, nesse contato inicial, é só falar, olha, gostaria de solicitar orientações iniciais para o processo de validação das horas complementares. Professora, quero validar minhas horas complementares, como é que eu faço? Tá? Que aí eu vou enviar todas as informações que vocês precisam, tá? Nesse contato inicial, o que é relevante? Me falar já, eu sou aluno do matutino ou sou aluno do noturno? Porque vocês viram que são regras diferentes. Então, eu vou ter que enviar para vocês documento diferente dependendo de qual curso você é. Então, já sinaliza nesse e-mail inicial de qual curso você é, que eu já vou mandar bonitinho para você todas as informações no detalhe, tá? Então, beleza, vocês fizeram contato, eu enviei para vocês os documentos que vocês precisam, eu vou enviar o regulamento, eu vou enviar essa apresentação, que é o nosso guia de atividades complementares, eu vou enviar para vocês a planilha é diferente para cada curso, tá? E um modelo de melhor atividade, né, que é um documento que vocês têm que anexar depois, lá na frente. Mas eu já mando o seu pacote de documentos que você precisa. Beleza, enviei todas as informações. De posse dessas informações, qual que é o papel de vocês, né? Ler, entender, inteirar e preencher essa planilha. A planilha, gente, é extremamente importante. Primeiro passo para a gente ir para os sistemas, né, é primeiro validar a planilha, porque ela vai ser a nossa base. Depois a gente vai só espelhar nos sistemas. Então, os códigos lá tem que estar bonitinho, a classificação tem que estar bonitinho, o tipo de atividade tem que estar certinho, porque se essa planilha não estiver redondinha, o resto vai dar problema, tá? Então, não mexam, né, na planilha, preencham ela, porque tem muita coisa que é automático. Então, assim, não tentem modificar. Então, ela já calcula automático. Se eu sou do matutino, se eu coloco lá horas do certificado 100, ela já vai mostrar lá o máximo que eu vou poder validar, que são 60. Então, a planilha, ela já preenche um monte de coisa sozinha. Então, não mudem isso, porque não adianta, vai dar problema lá na frente, tá? Então, preencham a planilha bonitinha, enviem para a coordenação, envia para mim de volta, e aí eu vou avaliar. Ah, tá legal, tá certinho a sua planilha, a classificação tá certa, vamos seguir. Ah, não, ó, eu preciso que você faça esse ajuste, eu preciso que classifique isso, revise aquilo. Então, aqui nesse processo, nesses passos 5 e 6, a gente vai ficar trocando às vezes, né? Quanto mais certinho vocês enviarem, mais rápido é o processo. A gente não precisa interagir tanto. Mas, às vezes, eu vou ter que pedir para vocês revisarem. Olha, não, tá errado aqui, muda ali. Então, quanto mais atenção vocês tiverem, né, ao preencher a planilha, melhor. Porque aí que o processo já flui, né? Então, mandou a planilha, interagimos, planilha está validada, beleza. Eu vou enviar para vocês as orientações do próximo passo. Qual que é o próximo passo? A partir do que está na planilha, vocês incluem no portal do aluno a solicitação, né, o registro das atividades que vocês querem que valide. Por que é só depois? Porque senão vocês vão registrar coisa com código errado, atividade que não está validada ainda por mim. E aí lá na frente vai travar na SUC, vai travar na Prograde, não vai dar para fazer a validação, porque a gente tem que conferir cada certificado, tá? Então, primeiro de tudo, a minha planilha está ok, validada. Depois disso, beleza, o que está na planilha, eu simplesmente vou transferir, vai ser um espelho para o portal do aluno. Beleza. Mandei ali no portal do aluno. A partir disso, você vai me falar por e-mail, vai me dar o ok, e aí eu vou te dar as informações, as orientações, para entrega dos documentos agora. Então, vocês vão ter que, além de colocar lá no portal do aluno, enviar esses documentos digitalizados. E aí, esse envio, eu me explico tudo certinho, vocês têm que fazer via SUC, porque vocês não conseguem abrir um processo via LEPISMA, que é o sistema, né, de gestão de protocolos na UFES. Então, quem faz isso para vocês é a SUC. Então, tem todo um padrão de e-mail, que eu mando todos os detalhes, enfim. E aí, vocês fazem essa solicitação para a SUC. A SUC recebe essa solicitação, abre o processo de vocês, né, conferem,
Então, tem uma validação ali, mandou atividades bonitinhas, a planilha está ok, tem lá a declaração de melhor atividade, o e-mail está no padrão que precisa, beleza, tá tudo ok, eles vão abrir esse processo para vocês em um outro sistema, que chama Lepisma. A partir disso, o que eu, coordenação, tenho que fazer lá no passo 12? Eu preciso olhar no portal do professor as atividades que vocês incluíram lá no portal do aluno e comparar com o que está lá no Lepisma, que vocês abriram o processo via SUC. E aí, cada atividade que vocês lançaram lá no portal do aluno vai aparecer para mim no portal do professor. Aí eu tenho que fazer o depara. O certificado está lá no Lepisma, a atividade está aqui no portal do aluno, tá certo, a hora está certa, a classificação está certa. Eu tenho que fazer essa validação atividade por atividade. Tá? Eu estou falando de todos os alunos. Então, daqui a pouco a gente vai falar de prazo de atendimento, só imaginem isso, tá? Então, eu vou ter que fazer essa validação em 2 lugares diferentes. Então, beleza, fiz lá a validação de todas as atividades que você enviou para mim. Conferi, validei, tanto no portal do aluno, né? E aí eu faço também uma validação no sistema e encerro o processo de vocês no Lepisma. Fala assim, olha, SUC, pode encerrar esse processo, que esse processo está validado, tá tudo ok com esse aluno. Esse processo pode seguir para a Prograde para incluir, né, para validação deles e inclusão no histórico do aluno, tá? Além disso, eu informo para você, né, olha, fulano, acabei de validar suas horas, tá tudo ok, agora vamos aguardar para essas horas aparecerem no seu histórico. Geralmente não demora, tá? Depois que eu valido, faço esse depara, as horas geralmente já aparecem, né, mais rapidamente. Mas você ainda precisa, né, no final das contas, quando você receber o meu e-mail, vai lá e confere, né? Olha, deixa eu ver aqui, Aline. Ah, tá tudo ok, Aline, deu certo. E ali a gente encerra o seu processo. Então, vejam que tem todo um caminho para que essas horas sejam validadas e estejam no histórico de vocês, que é o que a gente quer. A gente quer que esteja lá como integralizado. Então, é um processo longo. Ah, Aline, mas por que tem esse monte de etapa? Por que você não manda todas as informações? Porque, simplesmente, vocês iam se perder no caminho. Então, é muito mais efetivo eu dar cada passo no momento certo. Para que eu vou dar informação lá de entrega de documentos se nem a planilha está validada ainda? Então, para ser mais fácil para vocês, mais intuitivo, a gente vai aos poucos, cada etapa. E aí, finalizada cada etapa, né, validada cada etapa, vamos para a seguinte. Tudo bem? Dúvidas nesse processo? Sabiam que era assim? Bom, então, acho que não temos dúvidas. Pode seguir, por favor. E aí, é essa carinha da planilha, né, que é o mais importante, né, o preenchimento da planilha. Vocês recebem essa planilha, vocês recebem como preencher essa planilha, mas geralmente vocês têm que colocar o nome da atividade e classificar essa atividade, aí tudo vem meio que automático, código, né, enfim. As horas do certificado, exatamente como está no seu certificado, e aí as horas validadas vão ser consideradas dependendo, né, do tipo do curso que você está, se é matutino ou se é noturno, qual a quantidade. Então, a planilha, ela é toda já amarradinha, né? Vocês preenchendo certinho, no final, a gente já vai ter um resumo ali das suas horas, se você tem a quantidade de grupos, que são 3, se você tem as horas completas, as horas de cada atividade. E aí, beleza, se está redondinho, a gente só segue no processo. Se não, aí a gente vai ficar ali naquele passo, né, de ficar interagindo a coordenação e vocês, até que se tenha essa planilha, né, validada, tudo certinho. Porque a partir dela, aí, a gente começa a ir para os sistemas. Tudo bem? Bom, podemos seguir. E aí, beleza, Aline, entendi tudo, entendi o processo, entendi as horas que eu preciso, entendi as atividades, os grupos, todo o processo, como é que funciona.
Mas como é que eu comprovo, né? O que eu tenho que entregar na hora da entrega dos documentos? Bom, e aí, assim, vai depender de cada atividade, lógico, mas, no geral, quais são os documentos comprobatórios, né, como exemplos? Certificados, né, então, cursos, você vai ter um certificado, uma declaração, né, de participação no curso, e aí sempre, assim, precisa constar o nome de vocês, precisa constar o nome do curso, por exemplo, da palestra, ou do congresso, o que quer que seja, ou da instituição que vocês fizeram um trabalho voluntário, o quantitativo de horas, quantas horas vocês realmente, né, efetivamente dedicaram àquela atividade, o nome de vocês, logicamente, e precisa estar assinado, né, enfim, validado, tem, a maioria das coisas hoje em dia tem assinatura até digital, QR Code, enfim, mas é isso, né, então, esses documentos mais certificados de declaração, essas são as exigências. O nome do evento do curso, o nome de vocês, a carga horária, está devidamente, né, assinado e validado ali por alguém ou alguma instituição. Outro documento comprobatório, contrato de trabalho, né, tem gente que está trabalhando e não está com carteira assinada, mas tem um contrato, está tudo bem. Uma outra forma de validar, contrato de estágio, né, enfim, ou a carteira de trabalho, né, que o trabalho formal geralmente está ali na carteira de trabalho. Aline, as disciplinas eletivas, por exemplo, a disciplina que eu fiz lá nas artes, histórico acadêmico, né, então você vai ter que enviar um histórico acadêmico com aquela disciplina que você cursou como eletiva, e aí a carga horária daquela disciplina, tá? Eu sou sócio de empresa, o que eu coloco? O estatuto da empresa, o estatuto social, que vai definir o que é a empresa, os sócios, né, quem que compõe ali o capital daquela empresa, tá? E aí, assim, pode ter outros tipos de documento? Pode, né, dependendo do tipo de atividade, né, então, como eu comentei com vocês, como que eu valido um curso de extensão? Esse certificado, especificamente, ele precisa ser emitido por um órgão de extensão. É só a PROEX? Não, na UFES é a PROEX, mas se eu fiz um curso de extensão numa outra faculdade, por exemplo, num outro lugar, fui lá para BH e fiz um curso da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, tá tudo certo. É um curso de extensão. Se eu fiz um curso na UVV, organizado lá pelo órgão de extensão, curso de extensão, tá? Não necessariamente tem que ser PROEX. PROEX é um dos casos na UFES. Tudo bem? Pode seguir. E aí, vamos pensar agora em prazos. Na média, tá? Na média, a gente tem um prazo aí de atendimento de 1 mês para todo o processo. Então, por isso que eu defino uma data limite de entrega. Eu acho que esse período foi, alguém me lembra, eu acho que foi 26 de junho. Depois eu vejo certinho aqui o e-mail que eu enviei, que a coordenação enviou para vocês, mas tem uma data limite de entrega dessas horas. Por quê? Porque se a gente não começar nessa data, talvez a gente não consiga terminar o processo de vocês a tempo da aprovação. E a maioria das pessoas que procuram a coordenação de atividades complementares são alunos finalistas, né? Tipo assim, eu preciso formar, tem as horas, preciso validar. Mas tem que ter um prazo, porque esse processo ele pode enrolar ali no meio. Vamos supor lá que você me mandou a sua planilha, você fez as classificações erradas, e aí eu te peço para reclassificar, e aí você chega à conclusão de que, nossa, eu achei que eu tinha as horas completas, mas não, eu só tenho horas num grupo específico. Eu achei que eu tinha 180 horas, mas na verdade eu tenho só 100, porque tem um limite de 100 horas. Eu só tenho curso. Aí você vai ter que efetuar mais 80 horas. Então, você precisa de tempo para você fazer essas 80 horas. Então, veja que quanto mais cedo, né, a partir do 5º período, como a gente falou, tem que ter concluído o 5º. Quanto mais cedo vocês entrarem em contato com a coordenação, terem esse material e já irem preenchendo para ir tendo ciência de quantas horas vocês têm, melhor. Por quê? Quando for validar, já está tudo ali, as 180 no noturno e as 240 no matutino, bonitinho, né?
Porque você pode chegar à conclusão lá na frente que, poxa, eu não tenho as horas, eu vou ter que fazer mais horas, tá? Isso acontece. Então, a gente tem nesse processo de validação, e a gente não é só a coordenação de vocês, tem a SUC envolvida, tem a Prograde envolvido, e a coordenação atende todos os alunos do matutino e todos os alunos do noturno. Eu recebo mais de 30 e-mails por dia. Então, vejam que eu vou estar tocando o processo de vocês e mais um monte. Então, aí a gente já cai no segundo tópico ali de 3 dias úteis para respostas. Às vezes, a pessoa mandou hoje, amanhã já, tipo assim, nossa, aguardo o retorno. Tem alguma posição? A posição aqui, aguarde. Porque cada vez que vocês mandam e-mail, o e-mail de vocês vai lá para cima. E eu vou de trás para frente, né? Eu tento responder todo mundo em até 3 dias úteis. O que é 3 dias? O que é dia útil, gente? Tem gente que manda e-mail lá na sexta-noite. Eu tenho até na quarta para responder, né? Ou manda no fim de semana, né? Ou no feriado, tá? Então, considerem que a coordenação, ela atende muita gente. E não só o processo de vocês, mas o processo de muita gente. Então, assim, enviem um e-mail e aguardem. Porque se vocês mandarem e-mail lembrando, vai lá para cima. E aí, o prazo de atendimento, eu só vou chegar no seu e-mail daqui a 6 dias, né? Então, assim, vai dar certo, tá? Eu sei que tem uma ansiedade de fechar, mas, assim, pensem no prazo de vocês e pensem também todo esse processo que precisa ser obedecido. Tem o prazo da coordenação de atendimento, tem o prazo da SUC, tem o prazo da Prograde, tá? E, para além disso, a coordenação de curso, ou a coordenação de atividades complementares, eu sou coordenadora, mas eu sou professora, eu tenho as minhas disciplinas, eu tenho os alunos, então eu não sou só coordenadora de atividades complementares. Então, tem N outras coisas das minhas atividades. Então, eu peço desculpas se às vezes, né, talvez vocês não tenham resposta imediata, mas tenham a consciência do global, tá? E aí tem alguns processos que vêm depois desse prazo, e aí às vezes não podem ser aceitos. Então, assim, olha, você só vai conseguir validar no próximo período, porque não dá tempo, não tem tempo hábil, tá? Então, se organizem, né, tem aí mais de um mês para vocês se organizarem para cumprir o prazo desse semestre, principalmente quem é finalista. Quem não é finalista, beleza, vocês têm tempo ainda, se organizem direitinho, né, pode validar no próximo período, entre em contato com a coordenação só para ter já o material, mas a validação mesmo, beleza, eu vou validar lá no início do próximo período, tranquilo, tá? Mas quem é finalista e precisa validar as horas esse período, já entra em contato para ontem, para pegar as informações, para a gente começar esse processo. Tudo bem? Dúvidas? Bom, podem seguir. Obrigada. E aí, como informações adicionais, pode seguir mais um, por favor. Ai, Aline, muita gente pergunta, nossa, Aline, já estourei a minha cota de curso, já estourei a minha cota de atividades profissionais, estágio, enfim, o que mais que eu posso fazer? Né? Pedem sugestões. Então, assim, primeiro, gente, cursos online, né? Eu sei que tem gente aqui do noturno, do matutino, gente que trabalha, então eu sei que é difícil, às vezes, você fazer um curso. Tem muita organização muito legal, tem cursos que dá para você fazer online no seu tempo, né, no seu ritmo, tá? Então, FGV, XP, ENAP, Bradesco, tem um monte de... a plataforma Moqueca, tem um monte de plataformas, de instituições que oferecem cursos online e de forma gratuita, e geram um certificado depois. Isso, com certeza, é uma grande oportunidade para vocês. De novo, se especializar em determinada área. Uma oportunidade de aprender uma coisa nova de forma flexível, tá? Eventos, né? Tem muito evento acontecendo na universidade o tempo inteiro, tá? Não só evento de administração, vocês podem participar de congresso, sei lá, das ciências sociais, né? Da medicina. É até uma oportunidade de sair da caixinha, né? De entender outros contextos. A gente está numa universidade federal, tem tantas oportunidades, tanta coisa acontecendo, um ambiente tão vibrante, por que não
participar de um congresso, né, de uma outra área, né, da mecatrônica, né, a galera lá olhando para os robôs, sei lá, tanta coisa acontecendo que pode, talvez, agregar, e além disso, conta como horas complementares. Disciplinas eletivas, a gente já falou, né, de possibilidades. Trabalho voluntário, poxa, pega um sábado, vai ali no asilo, numa creche, vai fazer um trabalho, né, o quanto que isso pode te engrandecer, ajudar o outro, e ainda conta como atividades complementares. Doação de sangue, gente, né, não sei se aqui tem doador, mas assim, não custa nada e salva vidas, né. A cada vez que você doa sangue, você pode validar 8 horas de horas complementares, né? Então, a gente adota mais ou menos a que é legislação. Quando você doa sangue, aí a empresa te dá um dia de folga. A gente considera 8 horas. Então, cada vez que você doa, 8 horas, né? E, assim, é um ato, né, que salva vidas e que, de novo, né, te ajuda aí nas suas horas complementares. Comissão organizadora de eventos, tem evento acontecendo o tempo inteiro. O PET organiza evento o tempo inteiro, né? A coordenação de curso, né? Às vezes precisa de ajuda para organizar coisas. Outras entidades, né, da universidade, por que não participar como voluntário dessas comissões? Vocês vão aprender tanto de organização, de planejamento, né? De gestão de eventos, e ainda você pode pedir, olha, me dá uma declaração como eu participei, né? Então, uma outra forma, né, de conseguir horas. Assistir banca de TCC, mestrado e doutorado, que a gente comentou lá no início da apresentação, também conta como horas complementares. Vocês podem pedir o professor daquele TCC para te dar uma declaração que você participou, tá? Atividades esportivas, artísticas e culturais, né, atlética, enfim, também outra forma, tá? Pode seguir. E aí, assim, né, como destaques finais, eu só quero reforçar. As atividades complementares podem ser cumpridas, né, e desempenhadas de forma leve, prazerosa, que agregue valor para vocês, né, que não seja, nossa, eu tenho que fazer isso, senão não forma. É isso mesmo, tem que fazer, que senão não forma. Mas pode ser leve, pode ser prazeroso, tá? E você pode definir esse pacote de atividades, de competências que você quer trazer para si, né? É a forma de você ter autonomia. O resto, todo o seu currículo é fechado. Você é obrigada a fazer todas aquelas disciplinas, inclusive matemática, né? Que ninguém gosta. Mas, nas atividades complementares, não, você tem essa liberdade, tá? E, assim, não deixa para a última hora, né? Faz com calma. Porque para a gente ter tempo, para vocês não ficarem, né, no limite ali, no sufoco, né, geralmente no final tem TCC, defesa de TCC, então assim, façam com calma, façam no meio do período agora, tá, para já resolver, pronto, beleza, tirei essa pendência da frente, tá, e lembre-se que a coordenação atende todo mundo do matutino e do noturno, então assim, pensem nisso quando vocês forem pensar em deixar para a última hora, porque pode ser que seu processo não seja finalizado, tá? Pode seguir. E aí, aqui, né, eu deixei como documentos para vocês, né, tanto a resolução do MEC, que fala sobre as atividades complementares, para quem tiver interesse, né, que é o que regulamenta todas as universidades, né, todos os cursos, e o PPC de cada curso, matutino e noturno. Mas, no momento, quando vocês entram em contato, eu também envio para vocês esses documentos em PDF, tá? Então, tá ali só como referência, mas a gente passou pelo resumão do que esses documentos trazem, tá? Pode passar mais um, por favor. E aí, assim, né, agora a gente vai abrir para perguntas, enfim, mas eu estou deixando aqui os contatos, tá? Como eu comentei, tem um e-mail para o matutino e um e-mail para o noturno. De qualquer forma, eu estou deixando também o meu pessoal, porque, enviei e-mail para a coordenação, deu os 3 dias úteis, não obtive retorno, manda e-mail para o meu e-mail pessoal. Quer dizer que, provavelmente, seu e-mail deu ruim, não chegou, tá? Infelizmente, tem um monte de e-mail que chega e tem e-mail que parece que não está chegando. Tudo bem? Acho que é isso. Não sei se passou rápido, né? Mas esse era o recado. Agora eu fico super aberta aí para perguntas, né? Algum detalhe que não é claro, tá? Deixa eu ver aqui, parece que tem um no chat.
Os certificados emitidos pelo Moqueca entram em qual categoria? O Moqueca eu acho que entra como extensão, é uma plataforma de projetos de extensão, tá? Então, poderia ser. Aline, eu tenho uma pergunta em relação à questão da certificado de extensão. Lá tem falando sobre empresa júnior, por exemplo, projetos similares. Aí eu queria saber se o PET e a empresa júnior, elas entram na mesma atividade ou são atividades separadas, porque eu participei já dos dois durante o curso. Entra no mesmo, mas são atividades diferentes, entra no mesmo grupo, mas Sim. você pode validar as duas, perfeito. Beleza. Tá? Obrigado. Deixa eu ver. Bom dia, tem uma mensagem aqui. Como comprovar doação de sangue? A cada vez que você vai doar, você ganha um certificado, uma declaração de doação, né? Tem algumas pessoas que têm até uma carteirinha e que aí tem um registro digital dessas doações. Então, você guarda esse comprovante. Vai ter lá o dia que você doou e beleza, esse é seu certificado. A Yuri. Bom dia, nós vamos receber esses slides? Sim, Thaís. Eu peço, né, a ajuda do PET para disponibilizar, né, vocês podem criar um PDF dessa apresentação e distribuir como vocês quiserem, tá? Não tem problema. O que mais, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Vamos lá, deixa eu ver se eu pulei algum. Vamos receber os slides. Beleza, Laísa. Se eu fiz vários cursos diferentes, posso completar 100 horas ou apenas 30? Laísa, você pode completar até 100. Então, para cada curso, você pode, no máximo, 30 horas. Então, vamos supor lá que você fez um curso de 45 horas. Você vai conseguir 30 horas naquele curso. Mas se você fez um curso de Excel, um outro de inglês, um outro de inteligência artificial, você tem até 100 como conjunto para validar, tá? Bom dia, estágio supervisionado, se eu estiver trabalhando, eu vou ter que sair do meu emprego para fazer? Eu não sei se você pode fazer em paralelo aí com a coordenação do estágio, Lívia. Se você pode fazer estágio junto com o trabalho, não sei dizer, tá? Para atividades complementares, o que é importante? Para você validar a sua atividade complementar como estágio não obrigatório, a minha única exigência, né, pelo regulamento você não pode estar matriculada na disciplina de estágio, nenhum e nem dois, tá? Então, se você não tiver, para mim tá ok. Agora, se você pode fazer estágio concomitante ao trabalho formal, aí eu não sei dizer, aí essa informação é com a coordenação de estágio, tá bom? Leonardo, bom dia. Na questão de doação de sangue, eu havia visto que eram 4 horas por doação, sabe dizer se são 8 horas, né? O que a gente adota na coordenação de atividades complementares são, a cada doação, 8 horas. A gente segue a legislação nacional, que você teria um dia de folga. Então, a cada doação, 8 horas, até o limite de 30 ou 60. Se eu sou do noturno, se eu fiz 3 doações, já foram 24. Posso fazer uma quarta, vai dar 32 horas, mas eu vou validar só 30, que é o limite da atividade, tá bom? Ana Caroline, eu já posso começar a guardar meus certificados e apresentar no tempo determinado. Sou caloura. Ana Caroline, como caloura, que bom que você já está aqui entendendo, aprendendo sobre atividades complementares. É isso que você vai fazer. Você vai criar uma pastinha, vai guardando todos os certificados, tudo que você for fazendo na vida acadêmica. Muitos alunos pecam nisso, né? Lá no final do curso vai falar assim, nossa, eita, eu preciso agora validar as horas, eu fiz um negócio lá quando eu entrei e não tenho certificado, tá? Então, desde agora, já vai guardando seus certificados. Aí, depois que você completar o 5º período, aí você avalia, ó, quantas eu já tenho, já dá para validar, né? E se sim, entra em contato, tá? Tem uma pessoa com a mão levantada, Leonardo. Pode ficar à vontade, Leonardo. Não, era dúvida da doação de sangue, Aline, mas você já respondeu, muito obrigado. Legal, imagina. Eu tenho uma dúvida. Eu entrei na UFES e um mês depois acabou meu contrato como jovem aprendiz. Eu consigo usar ele como trabalho formal ainda? Se você tiver uma declaração, aí você vai precisar de uma declaração desde o dia que você entrou na UFES com o seu último dia de trabalho. A data que vai começar a sua atividade complementar tem que ser na data de matrícula. Então, vamos supor, você entrou na UFES 5 de fevereiro.
Você já estava fazendo seu menor aprendiz, aí você saiu 5 de março. Você pode pedir para eles uma declaração entre 5 de fevereiro a 5 de março. Tudo bem? Isso conta. O antes, não, tá? O que mais, gente? Lucas, Aline, tá com... eu tenho uma outra dúvida, que é em relação, por exemplo, ao certificado que eu participei de um hackathon. Aí ele entraria em atividades de pesquisa, como congresso, seminário e similares? Eu acho que tem um negócio de atividades vinculadas a editais, alguma coisa assim. Eu acho que é grupo 3, Lucas. Uhum. Aí, assim, como é um caso muito específico, você poderia mandar para a coordenação, aí a gente analisa junto, tá? Mas eu Entendi. acho que seria grupo 3, mas dependendo, a gente pode também considerar como grupo 2, tá? Aí vai depender Beleza. de como está o certificado, Aqui. tá bom? E aí, assim, como o caso do Lucas, gente, às vezes tem esses grupos de atividades mais gerais, mais que a gente já lida todo dia, que o regulamento já prevê, mas tem outras que às vezes vão surgir, e aí, assim, a gente vai ter que analisar junto, ou a gente vai ter que consultar, né, enfim, outras pessoas, para ver, olha, conta, não conta, valida, não valida, tá? Aí são casos mais específicos que aí a gente tem que lidar caso a caso, tá bom? Mas fiquem à vontade para entrar em contato. Ah, Aline, olha, fiz isso, conta? Não conta? Né? Dá para considerar de alguma forma? E a gente junto vai conseguir, né, pensar e tentar achar uma solução. O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Se eu puder só fazer uma outra pergunta, é em relação a esse geral de eventos mesmo. Tipo assim, eventos que eu vou participar de maneira geral, eles vão entrar como grupo 2? Isso, congresso, palestra, oficina, workshop, Então tudo beleza. quanto é evento geral é grupo 2. Uhum. Isso aí. Tá, é isso. Mais algum ponto? Bom, pessoal, não sei se foi muito rápida, né? Se deu para pegar, se foi explicado o suficiente, mas se precisar voltar em algum tópico também eu volto, não tem problema não, tá? Fiquem à vontade. Vocês sabiam, né, um pouco mais das atividades complementares? Foi algo mais novo para vocês? Como é que foi? Foi a primeira vez que eu vi sobre a questão de atividades complementares, achei que foi muito bem explicado ali. Tá tudo certo. Obrigada, Lucas, pelo feedback. Show, eu acho que ninguém mais tem dúvidas, mas se tiverem dúvida, eu acho que vocês podem mandar mensagem para a Aline, ou vocês podem mandar também para o Pet. A gente vai enviar o PDF da apresentação, como a Aline falou, vou enviar para todo mundo pelo e-mail, e a gente vai mandar aqui o link de presença, todo mundo assinar para poder receber o certificado, e dar o feedback lá para a gente poder melhorar nas próximas mini-oficinas. Queremos agradecer a Aline por ter esse momento com a gente, por disponibilizar no meio de um sábado, que é difícil, mas queremos agradecer a você, que foi muito bom. Imagina, foi um prazer Para estar todo com mundo. vocês. Imagina, gente, foi um prazer, e assim, como foi ressaltado, né, se por acaso surgir alguma dúvida, quando vocês olharem de novo a apresentação, nossa, tinha isso, eu esqueci, ou, nossa, surgiu um negócio diferente aqui que eu não sei, fiquem à vontade, tá? Entrem em contato com a coordenação. Eu só peço um pouquinho de paciência, tá? Comigo, mas vai dar certo, tá? E estou à disposição, né? Desejo aí que vocês aproveitem essas atividades complementares da melhor forma, tá? E contem comigo. E obrigada, pessoal do PET aí, pela ajuda na organização, sempre super solícitos aí. E obrigada de coração aí, agradeçam a Júlia também em meu nome, por favor, tá bom? Show, obrigada, Aline. Galera, mandei aí no chat o link do Forms, então acessar, responder certinho, e aí tudo certo. Quem responder já pode sair da chamada.